Ele é natural de Ribeirão Preto, São Paulo. É advogado criminalista, poeta, contador de histórias e pintor. Foi vereador em Ribeirão Preto por 2 vezes e deputado federal por São Paulo por 4 legislaturas. Ficou conhecido por dar o voto de número 344, que elegeu Tancredo Neves à presidência da República. O deputado João Cunha é o nosso convidado de hoje no programa Memórias do Poder Legislativo. Deputado, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Um bate-papo que a gente estava fazendo agora aqui nos bastidores. E vamos continuar aqui, então, para que agora todo mundo que está em casa saiba aí o que a gente estava conversando. Eu vou começar com o senhor, se o senhor me dá licença, com uma frase. Meu nome é João. Do que estamos falando? Bom, eu não tinha marqueteiro e não tinha dinheiro nem para pagar o panfleto. Eu fiz 4 campanhas no palanque. Eu fiz 4 campanhas com o microfone. Eu fiz 4 campanhas reunindo 5, 6 mil pessoas que iam à praça, segundo diziam, para me ouvir, porque não tinha moda de viola, não tinha cantador. Tinha alguns oradores que preparavam o campo para eu chegar para falar. Eu usei muitas técnicas de comunicação para firmar na memória da pessoa, já que eu não tinha televisão, não tinha jornais, não tinha panfletagens. Internet. Nem se fale, não tinha celular. E lá um dia, diante de uma câmera de televisão, eu comecei um ensaio, né? Mas sem nenhuma preocupação técnica. Eu comecei espontaneamente, com a vivência. Meus irmãos brasileiros, meu nome é João. Há milhões de Joões iguais a mim neste mundo. Milhões de Joões, Josés, Marias, Pedros, Paulos. Milhões de criaturas humanas a quem nada é dado na vida e na história, senão 2 datas, a da nascença e a da morte. E entre uma e outra, a fome, a miséria, a angústia, o desespero, a incerteza, a falta de perspectiva, o sem futuro. Meu nome é João Cunha, inimigo da ditadura fascista, corrupta e entreguista que infelicitou minha pátria tanto tempo. Uau! Era esse o meu slogan, o meu impacto nas pessoas, não é? Que lindo! E que profundo e que verdadeiro. Eu me lembro disso porque eu falei tanto isso. Em cada cidade eu fazia, em cada campanha a gente fazia umas 140 cidades. Nossa. Em cada cidade eu chegava e quando me apresentavam eu começava. E deu certo? Meus irmãos brasileiros, meu nome é João. É João. Deputado João Cunha, 2 vezes... Fui eleito 4 vezes com isso. 2 vezes vereador, 4 vezes deputado federal. Tempo de vereador eu ainda não mexia com isso. Não mexia com isso. Ainda eles me chamavam de João Orlando, que são os meus nomes, compostos. Meu nome passou a ser João Cunha quando eu cheguei na primeira campanha de deputado federal, e lá eu estava dirigido na parte de televisão, nos programas dirigidos pelo Vladimir Herzog, conduzindo a campanha do Quércia, que era candidato a senador. Senador. Ali a coisa rolou pelos anos. E foi assim que fui atravessando 4 mandatos, atravessando a ira dos poderosos, atravessando o ódio dos militares compostos com a ditadura que havia, enfim, a ignorância dos usineiros, por exemplo, que tinham horror de mim, porque eu era advogado de 22 sindicatos de trabalhadores rurais. Nossa. Eu atendia
cada dia um deles à noite na sede do sindicato deles, na cidade deles, e sem ganhar. Eu só ganhava se eles ganhassem a ação. Isso me fez amado pelos camponeses e fez com que lá num dia, na Constituinte, eu apresentasse pela terceira vez, uma proposta de lei que proibia o transporte de trabalhador rural em caminhões de pau de arara. Pau de arara. Ele era os pau de arara, boias frias, meus irmãos, que morriam aos borbotões nos desastres das estradas para servir a gula, para servir a fome, para servir a atitude desumana dos proprietários das terras. Foi uma das suas bandeiras? Foi uma delas. A outra foi o auxílio-desemprego, que é base, essa lei é base minha e que ninguém sabe no Brasil. Entende? Fala um pouquinho dela, então. Foi quando que o senhor... Isso foi na Constituinte. Foi na Constituinte que eu comecei a mexer com isso, entende? Então ela se dissolveu muito, porque a base foi proposta por mim, mas depois ela foi se dissolvendo no conjunto de propostas que foram surgindo e se conectando e se articulando e se arrumando e que transformaram nessa coisa que eu acho até importante, né? O seguro-desemprego, que foi atribuído ao povo brasileiro, garantido ao povo brasileiro. Uma das poucas coisas garantidas ao povo brasileiro. Isso começou, então, lá atrás. O que hoje nós entendemos por seguro-desemprego começou como auxílio-desemprego em 1900 sim, tem uma sequência isso aí, não é um... Não é de um dia para o outro, né? De um dia para o outro. Mas quando ela se consolidou como seguro-desemprego, tinha uma página minha lá embaixo descrevendo como devia ser, etc. Eu tenho aqui uma informação que no ano de 1975, o senhor foi eleito deputado federal por São Paulo e foi reeleito no ano de 1979. No exercício do seu mandato, como integrante do grupo Autêntico, eu pertenci honradamente facção ao grupo MDBista que dirigia críticas mais radicais ao regime da época. O que era esse grupo Autêntico? O que o senhor lembra dessa época? Eu acho que foi a coisa mais bela de que a nação brasileira pôde ter como exemplo. Eram coisas assim de... quantos lá? 45, 55 homens. Não havia mulher. Havia uma mulher que veio depois. Não vou lembrar o nome dela, é uma jornalista pernambucana que foi deputada. E nós nos compunhamos com base na ética, com base na conduta, com base na perseverança, com base na coragem. Eu me lembro, por exemplo, do Fernando Lira, deputado do Pernambuco, né? Que um dia, fazendo um discurso, dirigindo-se a mim no plenário, ele falou, e eis que lá de Ribeirão Preto surge um jovem deputado cuja marca há de ser o homem que tem medo de ter medo. J.G. de Araújo Jorge, um dos maiores poetas brasileiros, que nem existe mais na lembrança e nem onde se guarda livro, nessas coisas chamadas bibliotecas que ainda tem aqui. J.G. de Araújo Jorge, o sonetista de primeira. Você tinha o Chico Pinto da Bahia, que foi um líder que conduziu parte das emoções da oposição na Câmara dos Deputados, né? E se eu precisasse relembrá-los todos um a um, eu poderia fazer injustiça aí pela frente, porque todos foram os melhores, todos representaram o que havia de mais autêntico e essencial na vida pública. Todos, em qualquer lugar em que íamos, nós éramos lembrados. Eu, por exemplo, fui fazer um comício para o Chico Pinto em Feira de Santana, na Bahia. Ele pediu-me que fosse lá,
na véspera da chegada dele, depois que ele saiu da prisão por ter criticado Pinochet, né? Ele foi preso aqui no Brasil e quando ele saiu, o primeiro ato dele foi encontrar o povo dele em Feira de Santana. Confesso que havia mais de 20 mil pessoas naquele comício. Nunca vi coisa igual. E quando eu cheguei lá, eles me reconheciam. Aqueles baianos de Feira de Santana falavam: "Aê, paulista! Aê, João Cunha!" Isso me dava uma vontade de continuar, de lutar. Quando a gente vê esse pessoal de hoje que está aparecendo na política, desses últimos anos, atrás de dinheiro, atrás do lucro, atrás da sacanagem, atrás da safadeza, sempre passando o pé em alguém ou em alguma coisa ou em alguma instituição, eu volto àqueles tempos e fico amargurado. Por onde ando, aqui no interior, às vezes no Rio, às vezes em Brasília, encontro pessoas que dizem: "Ah, João Cunha, você precisa voltar, você precisa ir de novo para lá." E eu lembro as pessoas, não se trata de mim, eu sou um deles, eu sou um daqueles 45, eu sou uma época, eu sou um tipo de conduta, e isso não se volta levando um homem só para lá. Daí porque, quando eu deixei a vida pública por vontade própria e vim embora, foi com muita amargura. É mesmo. Mas eu deixei com a intenção de não voltar mais. Certeza. Deixei porque acreditava que estavam destruindo toda as estruturas políticas do povo brasileiro. Entende? Depois de Lisânias 4 mandatos... Maciel, por exemplo, um deputado do Rio de Janeiro, que era um pastor protestante, mas não desses de hoje, era um pastor protestante mesmo, ele era metodista. Na igreja dele, ele era um cardeal. Uhum. O Lisânias Maciel era o símbolo da dignidade e da honestidade. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, eu procurei esse camarada. Quer disse Lisânia, onde está? Né? Quando encontrei o Lisânia num corredor, eu falei: "Deputado, meu nome é João Cunha, venho de São Paulo, sou deputado federal. Eu vim trazer os meus préstimos para o amigo. Eu vim me colocar pessoalmente, não. Eu vim me colocar ao seu lado para servir a nação brasileira." Quer dizer, foi o primeiro ato meu foi me colocar como soldado de um pessoal do que havia de melhor, né? Marcos Freire, do Pernambuco, senador, era do Grupo Autêntico. Os discursos do Marcos Freire eram as coisas mais lindas do ponto de vista redacional, do ponto de vista retórico, do ponto de vista de imagens, que apareceram pelo Senado, não é? Paulo Brossard, do Rio Grande do Sul, aquele gordão, ele era um autêntico, entende? Me lembro uma vez que um general da República, Golbery Couto e Silva, quando soube que iriam me processar na Lei de Segurança, os autênticos fizeram um manifesto dizendo que cada um iria assumir a tribuna, um por dia, lendo o meu discurso, que eles estavam me processando pelo discurso. É mesmo. E o Golbery falou: "Vou caçá-los todos." E cada um, ao falar, pedia: "Me casse, general." E ele não caçou ninguém, nesse ano, nessa turma. Enfim, minha querida... Vocês realmente eram bastante destemidos. Extremista? Destemidos. Destemidos. É possível que sim, pela Naquela época. Exatamente. Pela época, não é? Porque eu me lembro, por exemplo, que uma vez o Figueiredo fez uma besteira lá qualquer de fala. Foi uma que ele disse que ele preferia o cheiro de cavalo ao cheiro de mulher, ou coisa assim.
E pelo contrário do que digo hoje, eu gostei do Figueiredo. Ele era um homem sério. É o único, talvez, dos presidentes militares, do ditador militar, que morreu pobre. E sério. Tão sério que na posse que foi dada ao Sarney no lugar do Tancredo, quando o Sarney foi ao palácio, ele saiu do palácio para não receber o Sarney. Tal a integridade dele em relação às coisas. Eu estou dando zoadas aí que vão de um lado ao outro da história, viu? Mas e o Teotônio Vilela, que ele era da Arena, ele era ligado à ditadura, mas ao mesmo tempo era do Grupo Autêntico. Do MDBista? Era um homem, não era o MDB só. Não era isso. Era mais que isso, me entende? Porque no MDB já tinha carcamano, já tinha porcaria, mas esse grupo, ele era o que havia de mais... íntegro, mais ético. Íntimo. Ayrton Soares, aqui de São Paulo. Ayrton Soares. O Ayrton Soares era do grupo. O Ayrton Soares, excelente deputado, uma das figuras de melhor proa para a vida pública, não é? Eu vou por aí lembrando, não é fácil lembrar, de repente, 20 anos. 20 anos? Mais? Não, 20 mais. anos desses que passaram sem mandato. Sem mandato, sem falar tanto Agora, de política. Lembrando, vai mais um pouco. Mais. Então eu ajudo a lembrar o senhor. Tem um outro deputado do Grupo Autêntico que foi líder do Grupo Autêntico e líder da bancada do MDB, Alencar Furtado. O Alencar Furtado, que tem uma frase que o caçou quando fizemos o primeiro programa de televisão com Ulisses Guimarães, Alencar Furtado e mais um. O Alencar falou sobre a questão das torturas, dos desaparecimentos. Sim. Ele falava, e são essas aí as viúvas do talvez, quem sabe, talvez. Essa frase valeu a cassação dele. Em setembro de 1977, em discurso durante as comemorações da Semana da Pátria, protestou contra a cassação ocorrida em junho do então deputado José Alencar Furtado, líder do seu partido então na Câmara. Vamos falar sobre isso, mas antes da gente continuar esse assunto, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias do Poder Legislativo. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje recebe o deputado federal por 4 mandatos, João Cunha. Deputado, antes do intervalo, eu tinha falado a seguinte frase, que em setembro de 1977, em discurso durante as comemorações da Semana da Pátria, protestou contra a cassação do então deputado, líder do seu partido na Câmara, José Alencar Furtado. Volto a falar de novo da braveza que o senhor tinha de, numa época tão conturbada, ainda num discurso, protestar, enfim, sobre a cassação. Corajoso. Bom, lembrar daí que o Alencar Furtado estava em Ribeirão Preto, minha cidade. Não é tão minha cidade, foi minha cidade. Foi, ainda é. Fazendo uma conferência. E lá ele foi informado de que iria ser cassado no comecinho da noite. Olha. Né? E aí nós pegamos uma condução, um avião, não sei o que foi, e fomos para Brasília, eu fui com ele. Em Brasília, o Grupo Autêntico estava todo no gabinete da liderança. E eu ainda vinha chegando, que eu passei em casa, que eu morava em Brasília. Todos os anos que eu fui deputado, eu morei com a minha família em Brasília e criei meus filhos nas escolas de Brasília. Olha. Não é? Eu não era deputado de fim de semana, ou de meio de semana. Era de segunda a sexta. De segunda a sexta e domingo, porque eu ia ao Clube do Congresso, eu ficava com os outros deputados, meus filhos ali no meio. A maioria, hoje tem ministro, esse Gedel, né? Esse que é ministro aí do
do Carcamano Temer, né? O Gedel era amigo dos meus filhos, do mesmo tamanho, era um menino, entende? E Então, você nesse ficava mais dia, um- quando eu voltei de casa e fui chegando na Câmara, subindo o tapete verde ali, eu vi que o JG de Araújo Jorge chegou assim meio ofegante. Quando ele chegou no meio da escada, ele sentou. Eu falei, o que foi, deputado? Estou com uma dor. Eu falei, fica quietinho que você pode estar tendo um infarto. E não deu outra, ele teve um infarto. E eu corri lá na liderança que era em frente e trouxe uma talagada de uísque. Falei, vira esse troço. Com uísque? É, Deputado. para dilatar, né? Deu certo. Deu, ele salvou. Pois bem, lembrando do JG de Araújo Jorge e lembrando do Alencar Furtado. Da Por exemplo, cassação. Alencar Furtado foi um grande líder que tivemos. A última vez que estive com ele, há uns 2 anos, ele me contou da vida dele. Porque ele, quando foi cassado, no ano seguinte ele elegeu o filho dele, mais novo, de 21 anos, deputado pelo Paraná, que foi morto numa emboscada de uma madrugada com uma calibre 12 num posto de gasolina do Paraná. Uou. Conversando com o menino, eu falei desse menino em todas as campanhas, né? Eu lembrava na campanha dos que estavam me ouvindo, o filho do Alencar Furtado, né? E ele, nesse dia eu perguntei, o Alencar, e como é que ficou os seus filhos? Ele falou, João, eu perdi 5 filhos homens. Aquele e 4 que morreram de doença. Falei, como é que você resistiu isso? Como resistiu? Falou, sei lá como é resistir o impossível. Não é? Pois bem, esse Minha era nossa. um deles. Né? Minha nossa. Em março do ano seguinte, deputado, vamos ver se o senhor lembra dessa me lembro história. também do Figueiredo, foi o Figueiredo, né? O Figueiredo que andou falando umas besteiras, eu mandei ele descer de 4 a rampa do Palácio do Planalto para descer e beijar ao pé do povo brasileiro e pedir desculpa pelo que havia feito. Isso eu fiz um discurso para mais de 2.000 pessoas na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, com vereadores, prefeitos e tudo mais, e estava presente o Quércia, né? Peguei um processo de lei de segurança nacional também por isso. Eu imaginei que fosse sobrar alguma coisa para o senhor, afinal de contas, falar isso de um então presidente. Deputado, em março do ano seguinte, a gente está falando aqui de 76, 77, através de um projeto de lei, houve a revogação da Lei Falcão, que restringia drasticamente a propaganda eleitoral nos meios de comunicação. Aconteceu isso. Eles abriram para que nós pudéssemos falar um pouquinho, mas era tudo um pouquinho. Né? Aliás, essa questão de televisão, eu quero que fique registrado aqui nesse programa, não sei para que vale isso, mas o jogo das televisões brasileiras é um jogo sacana, safado, malandro, não é? Porque estabelecem regras através do legislativo que eles não só compram como pressionam, né? Para fazer programas de televisão dando 3 minutos para um candidato a governador, 3 minutos para um candidato a presidente, 2 minutos. O que eles estão pensando? Não é para vender Coca-Cola, não é para vender as sacanagens deles. Eu penso que a campanha de televisão, dos meios de comunicação, inclusive rádios, deveriam ser campanhas abertas de largo espaço de tempo, com menos extensão no tempo, mas com abertura igual para quem fosse candidato. Entende? Se para ser candidato a deputado tem 10 minutos, todos os partidos têm 10 minutos para falar. E vamos passar o dia inteiro discutindo, falando, o povo opinando, porque é isso que faz o processo político engrandecer e dar qualidade à consciência do povo sobre as questões que envolvem as suas vidas e as suas coisas. Né? 3 minutos, então. Essa história de dar 2 minutos, 3 minutos para o cidadão falar, meu nome é João, meu nome é Enéas. Né? Que idiotice aquela. Você tem aquele bundo de voto, meu nome é Enéas. Né? Não tinha. O que isso não é política. Isso é a politiquice, politicalha, politicorréia desse povo que está aí administrando a política brasileira. Vem lá do tempo do Sarney e avança pelo tempo do
do Fernando Henrique Cardoso, que é um dos grandes crápulas da vida pública brasileira. E passa pelo Lula, que é o grande malandro que apareceu no Brasil. E chega, passa pelo Itamar Franco, que era do Grupo Autêntico. Itamar Franco. Era um homem bom, era um homem sério, era um homem honesto. Ficou 2 anos lá dirigindo, organizando a nação, sem nenhum tumulto, não é isso? E passa pelo Collor, esse maluco que andou pelo país aí, não é? Maluco e corrupto, né? Porque está aprovado aí o que recebeu de grana aí para trás. E passando por ele, nós iríamos também a quem? A Dilma, com essa cara de santa, de beatitude, que eu não sei onde ela foi tentar arrumar isso para se apresentar à nação brasileira, não é? Enfim, quero dizer para você uma outra coisa, que esses petistas não sabem, não querem saber. Eu sou fundador nacional do PT. Um MDBista? Não, na época tinha acabado o MDB e começávamos a formar um partido. Seria um partido socialista ou não. Por final, saiu a ideia do PT. Eu fui a 3ª assinatura no livro, o Lula veio na 5ª ou 6ª depois, e o Lula era ninguém. Né? Ninguém, exatamente ninguém. Muito íntimo e muito ligado com as diretorias das fábricas de automóveis de São Bernardo e da região. Eu fui o primeiro e único líder do PT na Câmara durante 1 ano. Eu representei o PT na Câmara. Lá em Brasília. Brasília. Lá em Brasília representando O PT não permite, eles chegaram a cortar fotografias minhas, fotografias em que eu estou no grupo, eles cortavam e punham outra, como os soviéticos faziam no tempo de Stalin, né? Eu estou até tentando achar aqui me perseguiram, olha. Eles tinham imprensa com eles, a imprensa era toda petista, né? Foram me apagando do noticiário, tirando do noticiário. E eu fui o camarada que mais notícias dei em manchetes na imprensa brasileira, da província do Pará até o Jornal do Rio Grande do Sul, de norte a sul, de leste a oeste. Eu tenho todos os recortes de jornais que acumulam 200 caixas de documentos com as manchetes, com a minha cara na frente, investindo contra a ditadura militar. Eu tenho aqui filiações partidárias, MDB, PMDB naturalmente, né? O que viraria... processo que depois que eu saí do PT, eu rompi com o PT depois do 1º ano. Porque aqui eu tenho PDT, PST, PMN, mas não aparece para mim PT. Eles não deixaram, mas eu tá lá, tá nos anais. Se você pegar discursos meus, fala, com a palavra o deputado João Cunha, pela liderança do PT, né? Tá lá. Tá lá. O senhor fala aqui que sempre foi muito falado na imprensa. Eu tenho uma informação aqui, o senhor me corrija se eu estiver errada. Foi o autor do voto proclamando: tenho a honra de dizer, abre aspas, tenho a honra de dizer que o meu voto enterra a ditadura funesta que infelicitou a minha pátria, fecha aspas. Essa frase é do senhor? Não é assim. Não é assim. Essa frase é do voto 344. Tancredo Neves. Que conferia Tancredo Neves por um azar ou por uma razão de sorte, porque na sequência dos que eram chamados eu não seria jamais, porque eu era João, e estava ainda no Herbert Levy. Herbert Levy poderia ser ele, né? Por final me chamaram, caiu comigo, porque um deputado teve infarto, o outro perdeu o irmão, o outro não sei o quê, e eu fui chegando no voto. Foi chegando no voto de Minerva. E quando me deram a palavra, eu fiz o seguinte voto, que faço questão de registrá-lo aqui, como tenho registrado na Câmara dos Deputados e em vários documentários. Há 21 anos, pensei que os sonhos da grande nação tinham se acabado. Hoje, entretanto, vejo que, mercê de Deus, com o meu voto,
eu dou o golpe final na ditadura fascista, corrupta e entreguista que infelicitou minha pátria. Voto em Tancredo Neves na vitória. O senhor lembra palavra por palavra? São as minhas palavras. O que isso resultou para o senhor e para o Brasil? Olha, resultou na morte do Tancredo, resultou na... O Tancredo, inclusive, naqueles dias que antecederam ao que seria a posse dele, chegou a fazer sondagens sobre mim para um ministério, me entende? E eu pedi a ele que deixasse para depois dele tomar posse, porque eu estava com 3 processos na Lei de Segurança Nacional ainda, e nós tínhamos que consolidar, né, a democracia com a presença dele no poder. Né? E, enfim, é isso. Número 344. 344. Apostei todos os anos no jogo do bicho, nesse número, nunca deu. Isso é verdade? Verdade. 344. Todos os anos. Sempre eu jogava, né? Que jogava fazia isso. Nunca saiu. O que aconteceu para que, depois de tanta atuação, atividade política na vida do senhor, o senhor quisesse não mais fazer parte dessa vida de gestor público? Se eu pudesse segurar um pouco o momento aí, eu tenho que lembrar... Diga. Que participei de atividades internacionais na luta contra as ditaduras latino-americanas. Né? Eu tenho o título de cidadão muito distinguido de Conchalí, San Fernando, Las Condes, Las Reinas, no Chile. Da Nicarágua, eu sou cidadão nicaragüense também. Quantos títulos internacionais? E me lembro de que durante o ano de, sei lá, já faz tempo, 86, sei lá quando nós estivemos, eu fui convidado por um grupo para ir ao Chile numa Assembleia Internacional Assembleia Internacional por la Democracia en el Chile. E ali nós tínhamos gente de todo mundo, deputados federais dos Estados Unidos, da França, de todo lugar. E, por um acaso, lá chegando, tinha um grupo de ex-vereadores, né, que foram regidores, quando eu estive no Chile, quando eu era vereador aqui, eu estive no Chile também. Estive lá num congresso internacional, onde fiz discursos que marcaram... tiveram títulos que eu trouxe para cá, que eu tenho em casa. Não está em lugar nenhum, está na minha casa. Em casa. Mas eu me lembro de que, nesta vez que eu estava no Chile, que me deram a palavra e eu fiz um discurso pedindo à Assembleia que, quando voltassem os deputados aos seus países, que pedisse aos seus governos que decretasse o rompimento das relações desses países com o Pinochet. Lembrando que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Chile, e por isso eu tinha autoridade moral de pedir que cortassem as relações com o Pinochet. E usei a frase que usei do Figueiredo, falei, el señor Pinochet bajará de 4 las escaderias del Palacio de la Moneda para besar los pies del pueblo. Olha, deu um blackout, o governo fez um blackout em Santiago. Eu fiquei dentro do hotel com esse povo todo lá, tudo na escuridão com vela, não é? E o que tinha de metralhadora espalhada, de nercum, foi uma coisa. Eu fui dormir essa noite, com muita dificuldade eu saí escondido para dormir na embaixada brasileira no Chile. Falando dessas histórias, deputado, antes o deputado havia sido chamado pelos tancredistas de primeira hora de Jim Jones. Quem não se lembra de Jim Jones, ele foi um falso profeta que levou seus seguidores ao suicídio em massa.
Exatamente, o deputado João Cunha era chamado de Jim Jones, porque ele tinha um caráter incendiário, como ele está nos contando aqui, que sempre imprimiu em seus discursos. Mas antes do senhor falar sobre isso, pausa para o intervalo e a gente volta já já. Não sai daí. Nós voltamos com o programa Memórias do Poder Legislativo, que hoje recebe o deputado federal João Cunha. Deputado, eu falei agora no último bloco, até recordei o senhor de algo que não lembrava muito. Eu digo o seguinte, o jornal da época fala, antes o deputado foi chamado pelos tancredistas de primeira hora de Jim Jones, o falso profeta que levou centenas de pessoas ao suicídio. Exatamente pelo caráter incendiário que imprime em seus discursos. É verdade isso? É possível que esse pessoal tenha tido uma premonição. Porque eu que, de alguma forma, simbolicamente e factualmente, eu levei Tancredo Neves à presidência da República, eu o elegi. E ele morreu por isso. Ele morreu por isso. Ninguém me tira da cabeça isso, eu não comprovo nada, mas ninguém me tira da cabeça que ele foi eliminado. Isso não pode querer que eu prove, eu não tenho como provar. Outra questão que preciso parar um pouco para lembrar, eu fui, durante 15 anos, o advogado de toda uma região de camponeses. Eu articulei camponeses para todo lado. Houve uma eleição em Sertãozinho, que mandaram me chamar para ir ver uma cena. Tinha uns lugares, os postos eleitorais, e quando eu cheguei lá, em cada um deles tinha um grupo de trabalhadores rurais com papéis escritos à mão com o meu nome, pedindo voto para mim nas esquinas. O que o senhor achou disso? Eu só me arrepiei. Me lembro de quando eu estava num palanque de um caminhão e um senhor subiu assim, me olhando, e... João Cunha, você é do tamanho do seu sonho. Eu peguei essa frase, para que ela não ficasse solta, não a dei como minha, mas coloquei mais de 1 milhão de panfletos que depois eu pude ir fazendo. Do tamanho do seu sonho. O homem é do tamanho do seu sonho. Só para quem está em casa, o deputado é bastantemente alto. Quanto o senhor tem de altura? 1,86 m. O senhor é do tamanho do seu sonho. O senhor é do tamanho do seu sonho. Vamos falar sobre poesia? Qual delas? Tem tantas. Qual delas? O senhor tem tantas. Eu estou preparando, inclusive, um livro de poesia com um ensaio, né? Que está na mão de um designer, né? Um designer. Porque é um livro que ele é feito com fotos, com desenhos e com a poesia entrelaçada, me entende? Eu espero que eu consiga colocar isso no segundo semestre, por aí. A minha poesia é forte. A minha poesia ela tem inspiração em Fernando Pessoa, tem, do ponto de vista cultural e filosófico, inspiração em escritores franceses, Albert Camus, por exemplo, que é um escritor africano-francês. Agora, tem uma coisa interessante, eu não me lembro dos textos das minhas poesias. Eu posso dizer para você, por exemplo, o tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de séculos. Hoje, já não faço anos. Somam-se-me dias. Serei velho quando for. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira como pão sem tempo de manteiga nos dentes. Isso é Fernando Pessoa.
Se depois de eu morrer quiser escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só 2 datas. A da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Sou fácil de definir. Sou fácil de definir. Vim como um danado. Vi como um danado. Amei as coisas sem sentimentalidade. Esse é Fernando Pessoa. E aí me engasga um pouco, né? Lembrá-lo. Né? Para falar em poesia, para mexer com poesia, a gente precisa ter um canto, um lugar onde a gente esteja lá tomando um vinhozinho, a gente esteja lá com um grupo de pessoas afeitas e que gostem da poesia e que vão mexendo com a gente, de repente você começa a falar, né? Já teve noites de eu ficar falando 1, 2 horas de poesia de toda hora, desde o Castro Alves, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão da minha terra que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas de esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste erguida dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires como serves a um povo de mortalha. Esse é Castro Alves, né? Isso é lindo. Para mim é o maior poeta brasileiro. Isso é atual. Que ninguém mais se lembra dele. A Bethânia de vez em quando se lembra nas músicas dela, né? E encaixa lá o poeta, não é? Nessa toada, quantos livros de poesia? São livros de poesias? Que li? Que escreveu? Não, eu tenho umas 800 poesias escritas. 800 poesias mas escritas. nem todas elas, eu penso, poderiam merecer ir à publicação. Por que não? Porque cada uma tem uma época, cada uma tem uma técnica, um momento, me entende? Eu sei que elas são fortes. A minha poesia é forte e é triste. Ela é terrivelmente triste. Por quê? E já, não sei, eu vou fazendo e eu escrevo, quando escrevo, começo a escrever sem preocupação tem que vir o que vem do sentimento. Né? E a minha filha, por exemplo, a Luana, né, que é uma das criaturas mais interessantes que o planeta tem hoje, na minha opinião, 28 anos. Né? Está na Espanha? Ela está fazendo mestrado na Espanha, em Madrid. E jornalista como eu? É jornalista. Como o senhor? E jornalista como eu, só que ela tem escola. Eu tenho outra escola, eu tenho a escola da vida. Né? É a vida. A escola das redações, a escola do convívio com quem era jornalista, não é? E a mãe dela, a irmã dela, a Patrícia Cunha, que é, para mim, como ela, os 2 melhores textos de escritoras brasileiras. Imagino vindo do senhor, Verdade. um admirador de grandes poetas, Você, falar isso dos textos das filhas. Das duas, não é por serem minhas filhas. Elas fazem isso, é de uma beleza, de uma grandeza, de um alcance. É uma música. É uma música. Uma música. Elas são seu orgulho. Elas são o que me emociona, não é? O que me deixa, às vezes, percebendo que o tempo vai passando. Eu gostaria muito de reportar-me num programa, num outro tempo, em que nós falássemos só de poesia. Onde ela haveria de vir depois de um chacoalhado em mim, né, no borbotão, né, da voz, marcar uma presença que tem sido tão esquecida hoje pelo povo, pelas pessoas, que é a da poesia. Não é? A poesia começa com os gregos começaram com poesia, não é? Há milênios, não é? E hoje estão fazendo força para acabar com a poesia. Não é? O que eu teria para dizer, alguma coisa que me lembrasse? Porque eu vim aqui tão de improviso, tão... Foi um improviso incrível. Na verdade, Não. eu preciso até avisar o senhor que o nosso tempo acabou. Tá.
pois eu vim. Foi quase 1 hora de conversa, de ensinamento, de mas informação eu não e de falei, contribuição. Confesso, queria que isso ficasse gravado. Eu não falei quase nada daquilo que representam os anos que vivi. Quase nada. Então a gente faz um outro programa. Vamos fazer Verdade, você pode ter certeza disso. Vamos marcar um próximo Não, programa. eu estou meio envergonhado até de não ter podido trazer, numa síntese global e numa síntese oportuna, todas as questões que passaram pelos meus olhos, pela minha vida, pelos meus sentimentos, não é? Pelas minhas tristezas, pelas minhas alegrias, as mulheres que amei, as que deixei de amar, os filhos que eu tenho, que são 4 sorrisos que Deus deu para mim. Tem netos? Eu tenho 5 netos já. 5 netos. Eu casei muito cedo e os meus filhos foram tendo filhos também. Eu casei com 21 anos. Né? Muito novo. Naquele tempo, algum tempo, a gente se apaixonava lá por uma guria, não é? E nós éramos muito santos, nós éramos muito inocentes. Inocentes. E é nisso aí que eu digo, eu pertenço à geração das crianças traídas. E aí eu posso acrescentar, meu nome é João. Deputado, com essa frase, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Faço já aqui publicamente um convite para que o senhor volte e a gente também consiga reparar a esse tempo tão curto e contar outras histórias que deixaram de ser contadas mas tem aqui. Tanta história. Então fazemos 2, 3, Deus 4 programas. Livre. É tanta história que daria até para fazer um livro. Um livro. Por exemplo, contar a história desses camaradas. O que fez o Fernando Henrique num dado instante de sujeira, o que fez, por exemplo, o Fernando Collor, né? O que fez o Tancredo Neves era um homem decente, se puder pôr aí, era um homem decente. Ele teria mudado o Brasil se ele tivesse assumido. Muito obrigada pelo seu ensinamento, pelas suas informações, deputado. Nosso tempo realmente agora encurtou, acabou e deixo aqui mais uma vez o convite para que o senhor volte a conversar conosco aqui, por favor. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. A gente tem um próximo encontro na semana que vem. Tchau!